Não desanime, porque mesmo quando tudo em você grita que acabou, ainda existe uma voz do céu dizendo: eu sou o teu socorro. O Salmo 71 abre uma janela para dentro da alma de alguém que atravessou dores, perseguições, envelhecimento, fragilidade, e mesmo assim escolheu confiar. Ele clama: em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Quantas vezes você também já se viu nesse lugar? Quantas vezes os dias foram tão escuros que parecia impossível esperar pela manhã? Quantas vezes o peso da vida se tornou tão denso que respirar era quase um esforço? Mas mesmo assim, no fundo da alma havia algo dizendo: Deus não desistiu de mim. É sobre isso que esse salmo fala. E é sobre isso que essa oração vai te conduzir hoje. Respira fundo. Deixa a mente desacelerar. Entrega agora o que te preocupa. O coração ansioso sempre quer resolver tudo sozinho, mas hoje você vai aprender a descansar naquilo que nunca muda: o braço forte de Deus. O salmista pede: sê a minha rocha de refúgio, a qual eu recorra continuamente. Ordenaste a minha salvação, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Percebe? Não é apenas um pedido de ajuda momentânea. É um clamor por um refúgio contínuo, um lugar permanente, um esconderijo eterno. E esse lugar existe. É a presença de Deus. Talvez você tenha sido ferido por pessoas em quem confiou. Talvez você tenha sido decepcionado pela vida. Talvez até a sua própria força te abandonou. Mas Deus permanece. Ele é rocha que não se quebra, fortaleza que não cai, refúgio que não se fecha. Hoje, Ele te chama para esse lugar. Não para uma visita rápida, mas para uma habitação contínua. Quantas vezes você já pediu: Senhor, não me deixa sozinho? Quantas vezes em silêncio você disse: Deus, eu não aguento mais? O Salmo 71 carrega esse mesmo clamor. Não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares quando me faltarem as forças. Isso significa que em todas as fases da vida, juventude, maturidade, velhice, Deus continua sendo socorro e não se afasta quando você perde força. Ele não desiste quando você erra. Ele não se cansa quando você se sente cansado. Pelo contrário, é exatamente quando tudo parece pequeno dentro de você que Ele mostra que continua sendo grande. Agora, coloca a mão no peito e diga em silêncio: o Senhor é o meu refúgio. Deixa essa verdade ecoar dentro de você. Deixa a fé se levantar. Se essa palavra já está tocando o teu coração, escreve aqui nos comentários: Deus é o meu socorro. Esse ato de fé não é apenas para você. É também para que outras pessoas que leem sejam fortalecidas e lembrem que não estão sozinhas nessa caminhada. Não desanime, porque a presença de Deus está te cercando agora. O inimigo vai tentar dizer o contrário. Ele sempre tenta. Ele diz que acabou, que você não tem mais chance, que não adianta clamar. Mas cada vez que ele fala, o céu responde mais alto: eu sou a tua salvação. Eu sou o teu socorro. E é por isso que você ainda está aqui. É por isso que a tua vida não terminou quando parecia o fim. É por isso que, mesmo sem forças, você encontrou um jeito de se levantar outra vez. Porque Deus esteve lá, e Ele continua aqui. Não desanime. Enquanto você ouve essas palavras, eu sei que lembranças dolorosas podem estar vindo à sua mente. Momentos em que você quase desistiu. Momentos em que ninguém te entendeu. Momentos em que a solidão gritou mais forte. Mas também sei que, em cada um desses instantes, havia uma mão invisível segurando você. Essa mão ainda está estendida. O mesmo Deus que sustentou o salmista quando ele clamava, está sustentando você agora. Ele é a tua rocha. Ele é a tua fortaleza. Ele é o teu abrigo seguro. Respira fundo outra vez. Deixa a paz entrar. Entrega o que você não consegue resolver. Descansa.
O salmista ainda diz: Tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a mocidade. Isso é poderoso. A esperança não é baseada nas circunstâncias, mas no caráter de Deus. Ele não muda, ele não falha, ele não abandona. Talvez você tenha perdido esperança em pessoas, em projetos, até em si mesmo, mas em Deus, a esperança é firme. E essa esperança hoje é reacendida dentro de você. Não desanime, porque quem te sustenta não dorme. Não desanime, porque quem te guarda não falha. Não desanime, porque quem te ama não te deixa. E, se você ainda não faz parte dessa família de oração, se inscreva agora no canal. Aqui todos os dias você vai ser fortalecido pela palavra e pela presença de Deus, e vai caminhar em fé com irmãos que oram juntos. Hoje, a presença de Deus visita o teu coração e traz de volta a chama que parecia apagada. Hoje, o Espírito Santo sopra sobre as cinzas e reacende a fé. Você não está sozinho. Nunca esteve. Nunca estará. Agora fecha os olhos por alguns instantes. Imagina que você está diante de uma grande rocha, firme, inabalável, segura, e você pode se esconder nela. As águas passam, o vento sopra, mas a rocha não se move. Esse é o Senhor, esse é o teu Deus, esse é o teu refúgio. Sente essa segurança agora, sente essa paz que invade, sente esse amor que cobre tudo. Não desanime, Deus ainda é o teu socorro. Não desanime, porque a história da sua vida não terminou. Ainda que você sinta o peso dos dias, ainda que o futuro pareça incerto, ainda que a alma esteja cansada, existe uma promessa que sustenta o teu amanhã. Deus ainda é o teu socorro. Salmo 71 revela um coração que aprendeu a depender de Deus em todas as estações. O salmista olha para trás e reconhece: Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Isso significa que desde o início, a mão de Deus já estava sobre ele, e o mesmo vale para você. Desde os primeiros dias da sua vida, quando ninguém sabia quem você seria, Deus já te conhecia. Ele já tinha planos, ele já tinha propósito, ele já via em você mais do que as pessoas poderiam enxergar. Talvez você tenha crescido ouvindo palavras que feriram. Talvez tenha carregado rejeições, marcas, lembranças difíceis. Mas acima de todas essas vozes, havia uma voz dizendo: Eu te escolhi, eu te formei, eu te amei primeiro. E mesmo hoje, quando parece que as forças estão se esgotando, essa voz continua ecoando: Eu ainda sou o teu socorro. Quantas vezes você já sentiu que estava sozinho? Quantas vezes acreditou que ninguém se importava? Quantas vezes chorou escondido para que ninguém percebesse a dor? O salmista também viveu isso. Ele se via como um milagre para muitos, mas ainda assim precisava lembrar constantemente que sua segurança estava em Deus. Não desanime, porque você também é um milagre. Se você olhar para trás, vai perceber que já houve momentos em que não deveria ter vencido, mas venceu. Já houve dias em que parecia impossível chegar até aqui, mas você chegou. Já houve dores que pareciam insuportáveis, mas você sobreviveu. Isso é milagre. Isso é socorro. Isso é a mão de Deus. E se até aqui Ele te trouxe, por que duvidar de que continuará ao seu lado até o fim? Hoje, enquanto você ouve essa oração, faça um exercício de fé. Fecha os olhos, respira fundo e lembra de pelo menos 3 situações em que você foi sustentado sem nem perceber. Aquele livramento no trânsito, aquela provisão inesperada, aquele abraço que chegou na hora certa, aquela oração que alguém fez por você sem que você soubesse. Tudo isso foi Deus. Ele estava lá. Ele continua aqui.
E a única razão de você estar ouvindo essa mensagem agora é porque o Senhor decidiu que ainda não terminou. Ainda existe história, ainda existe promessa, ainda existe futuro. Não desanime. O salmista declara: encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória continuamente. Isso significa que, mesmo em meio às dificuldades, a boca precisa escolher o louvor. Porque o louvor abre portas, o louvor quebra correntes, o louvor transforma atmosferas. Você já percebeu como a escuridão se dissipa quando você começa a adorar? Já percebeu como a ansiedade perde força quando você começa a cantar a fidelidade de Deus? Já percebeu como o medo foge quando você declara que o Senhor é o teu refúgio? É porque o louvor não é apenas som, é uma chave espiritual. Por isso, enquanto você participa dessa oração, deixa o coração se encher de gratidão. Mesmo que ainda doa, mesmo que ainda falte, mesmo que ainda não tenha mudado, louva. Porque o louvor é a prova de que você confia mesmo sem ver. E enquanto você louva, Deus trabalha. Se essa palavra já está reacendendo algo dentro de você, escreve nos comentários: eu confio no Senhor. Essa frase será o teu ato de fé. Vai ser como um altar levantado diante de Deus. E Ele vai honrar a tua confiança. E se você ainda não está inscrito neste canal, aproveita este momento e se inscreve agora. Aqui todos os dias a palavra de Deus vai alcançar a sua vida, fortalecer a sua fé e te lembrar que você nunca está sozinho. Não desanime, porque enquanto você declara fé, o céu se move ao teu favor. Talvez agora você esteja sentindo uma leveza que não vinha há muito tempo. Talvez a mente, tão acostumada a correr em círculos, esteja começando a se acalmar. Isso não é coincidência. Isso é a presença de Deus repousando sobre você. O mesmo Deus que ouviu o salmista continua ouvindo o teu clamor. O mesmo Deus que sustentou no passado está sustentando agora. O mesmo Deus que prometeu nunca abandonar é o que caminha com você até o fim. Não desanime. O teu Deus ainda é o teu socorro. Não desanime, porque ainda que os inimigos se levantem, ainda que as vozes contrárias tentem abalar sua fé, ainda que a pressão pareça insuportável, o Senhor continua sendo o teu escudo. O Salmo 71 mostra a vulnerabilidade de alguém que enfrenta a oposição real. O salmista declara: pois os meus inimigos falam contra mim, e os que me espreitam se unem e consultam, dizendo: Deus o desamparou, persegui-o e prendei-o, pois não há quem o livre. Olha que impressionante. Não eram apenas pensamentos internos, eram pessoas de verdade tentando convencer que Deus tinha abandonado. Talvez você também já tenha ouvido isso. Pessoas que olharam para a sua vida e disseram: não tem mais jeito. Deus esqueceu de você. Talvez até a sua mente tenha tentado acreditar nessas mentiras. Mas hoje o Espírito Santo te lembra. Ainda que todos digam o contrário, o céu continua afirmando: Deus não te abandonou. Não desanime. O inimigo sempre vai tentar plantar a dúvida. Ele sabe que quando a fé se enfraquece, o coração desanima. Por isso ele sopra mentiras. Você está só. Você não tem saída. Ninguém se importa. Mas o mesmo Deus que sustentou o salmista no meio da perseguição está sustentando você agora. Fecha os olhos por um instante, respira fundo e deixa essa verdade entrar. Você não está sozinho. Existe um refúgio invisível, mas real. Existe uma fortaleza inabalável. Existe um Deus que se levanta quando todos os outros se calam. Não desanime. Quantas vezes você se sentiu injustiçado? Quantas vezes foi acusado daquilo que não fez? Quantas vezes foi incompreendido até por pessoas que deveriam estar ao seu lado? O salmista viveu isso.
E a resposta dele foi clamar: ó Deus, não te alongues de mim. Meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Ele sabia que a justiça verdadeira não vem da boca dos homens, mas do coração de Deus. E o mesmo vale para você. Não é a opinião dos outros que define sua história. Não são os julgamentos humanos que decidem o teu destino. A última palavra continua sendo do Senhor. Por isso, não desanime. Porque quando você entrega nas mãos dele, até as maiores injustiças se transformam em testemunho de vitória. Agora, deixa eu te guiar num ato simples de fé. Coloca a mão sobre o coração, respira fundo e diga em silêncio: Senhor, eu confio na tua justiça. Sente a paz que vem quando você solta o peso e deixa que ele governe. Sente o descanso que chega quando você não precisa mais se defender sozinho. Sente a leveza que invade quando você lembra que existe um Deus que luta as tuas batalhas. Não desanime. Talvez você esteja ouvindo isso com lágrimas nos olhos, lembrando de feridas profundas, lembrando de situações em que foi traído, esquecido, desprezado. Mas saiba, nenhuma lágrima foi ignorada. Cada oração foi ouvida. Cada gemido foi registrado no coração de Deus. E Ele mesmo se levantará em teu favor. Essa é a força do Salmo 71. Uma alma que, mesmo cercada de acusações, escolhe clamar, escolhe esperar, escolhe confiar. E você também pode fazer isso agora. Se essa oração está falando diretamente com a tua vida, escreve nos comentários: eu confio na justiça de Deus. Essa declaração vai ser como uma chave espiritual. E ao mesmo tempo vai encorajar outras pessoas que precisavam dessa mesma palavra. E se você ainda não se inscreveu, aproveita e faça isso agora. Se inscreva e ative as notificações, porque aqui todos os dias você vai receber palavras de força, de esperança e de renovo para a sua caminhada com Deus. Não desanime, porque mesmo quando os inimigos se levantam, o Senhor permanece de pé ao teu lado. Sente essa presença? Ela é real. Não é invenção, não é emoção. É o Espírito Santo testificando dentro de você que não acabou. Enquanto muitos disseram que não havia saída, Ele abre caminho. Enquanto muitos disseram que não havia esperança, Ele acende a luz. Enquanto muitos disseram que você estava só, Ele segura a tua mão. Não desanime, porque o Senhor ainda é o teu socorro. Não desanime, porque mesmo quando a vida parece te empurrar para o fim, Deus continua escrevendo o meio da sua história. O Salmo 71 é uma confissão de alguém que aprendeu a atravessar todas as estações da vida com fé. É a oração de quem já conheceu o peso da juventude e o fardo da velhice, mas em todas as fases descobriu: Deus sempre esteve lá. Quantas vezes você já se sentiu fraco demais? Quantas vezes as lutas pareceram maiores do que você? Quantas vezes você pensou que não teria forças para se levantar de novo? O salmista também passou por isso. Ele orou: agora, também na velhice e nas cãs, ó Deus, não me desampares, até que tenha anunciado a tua força a esta geração, e o teu poder a todos os vindouros. Isso é poderoso. Ele pede a Deus não apenas forças para sobreviver, mas forças para testemunhar. Ele entende que sua vida não é apenas sobre resistir, mas sobre revelar. E o mesmo vale para você. A sua história não é apenas sobre suportar, mas sobre mostrar ao mundo que existe um Deus que nunca falha. Pensa comigo. Quantas cicatrizes você carrega? Cicatrizes da alma, marcas da dor, lembranças que não se apagam. Mas até essas cicatrizes têm propósito. Elas não são apenas sinais de que você sofreu, mas marcas de que você venceu. Cada vez que você olha para trás e lembra daquilo que parecia insuportável, você vê uma prova viva de que Deus te sustentou. O salmista queria viver o suficiente para contar. E você também foi preservado até aqui porque ainda há algo
a ser contado através da sua vida. Não desanime. O que você viveu não é em vão. Respira fundo agora. Deixa o coração aquietar. Coloca diante de Deus o peso que te esmaga. Você sente que está cansado? Você sente que as forças parecem se esgotar mais rápido a cada dia? Então escute. O mesmo Deus que sustentou o salmista até a velhice é o Deus que te sustenta hoje. Ele não se impressiona com a tua fraqueza. Ele não se afasta quando percebe o teu cansaço. Pelo contrário, é justamente aí que ele se aproxima mais. Porque o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você não consegue mais, ele se levanta em teu favor. Talvez hoje você esteja ouvindo essas palavras e pensando: mas eu já vivi tanto, já lutei tanto, já me desgastei tanto. E o Senhor responde: eu ainda tenho algo novo para fazer em você. Você não está esquecido. Você não foi colocado de lado. A obra de Deus não tem prazo de validade. Enquanto houver fôlego, há propósito. Enquanto houver vida, há missão. Não desanime, porque o melhor ainda não passou. Agora, quero que você faça uma oração silenciosa comigo. Diga em pensamento: Senhor, renova minhas forças. Me sustenta hoje, como o Senhor sustentou o salmista. Não me deixe desanimar, não me deixe desistir. Eu sei que ainda tenho uma história para contar e um testemunho para deixar. Sente como o ambiente muda quando você ora assim? Sente como a paz vai tomando o lugar da inquietação. Esse é o Espírito Santo te lembrando que você não caminha sozinho. Não desanime. O salmista entendia que sua vida não era apenas sobre ele. Ele queria testemunhar a força de Deus para a próxima geração. E você também foi chamado para ser um testemunho vivo. Talvez você pense que não tem muito a oferecer, mas a tua vida, do jeito que está, já é um milagre. O fato de você estar aqui agora, ouvindo essa palavra, já é prova de que Deus nunca te abandonou. Por isso, não esconda as marcas da sua caminhada. Elas podem ser a resposta para alguém que está desanimando. Elas podem ser a prova que outro precisa para acreditar. Assim como o salmista queria anunciar a força de Deus, você também foi chamado para anunciar. Se essa mensagem está reacendendo em você o desejo de continuar firme, escreve nos comentários: eu vou testemunhar a fidelidade de Deus. Essa declaração não é só uma frase, é um compromisso diante do céu e um encorajamento para outros que precisam dessa mesma palavra. E se você ainda não faz parte desta família de oração, se inscreva agora no canal. Aqui todos os dias, a presença de Deus vai fortalecer a sua fé, renovar o seu ânimo e lembrar você de que não caminha sozinho. Não desanime. A tua vida ainda é resposta para muita gente. Talvez você esteja pensando agora em pessoas que já desistiram, amigos que perderam a fé, familiares que não acreditam mais. Deus vai usar a tua história para alcançar essas pessoas. Ele vai usar a tua vida como um sinal de esperança. Ele vai mostrar através de você que vale a pena permanecer. Não desanime, porque quando você permanece, o céu se move em direção àqueles que você ama. Não desanime, porque o teu testemunho vai ecoar além da tua vida, alcançando gerações que ainda virão. Deus está levantando em você não apenas um sobrevivente, mas um testemunho vivo. E enquanto você escolher confiar, Ele vai renovar as tuas forças todos os dias. Não desanime. Deus ainda é o teu socorro. Não desanime, porque a fidelidade de Deus é maior do que o peso dos teus dias. O salmista, mesmo cercado por dores e perseguições, escolhe proclamar: a tua justiça, ó Deus, chega até as alturas. Grandes coisas tens feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Percebe o poder dessa declaração? Ele não nega a realidade da dor, mas decide exaltá-la diante da grandeza de Deus. E aqui está um segredo espiritual.
Quanto mais você olha para a grandeza do Senhor, menor se torna a força dos problemas. Eles não desaparecem de imediato, mas deixam de ter poder absoluto sobre você. Porque agora a tua perspectiva muda. Não desanime. Porque quando você enxerga a vida através dos olhos da fé, você percebe que o Deus que governa os céus também governa a tua história. Quantas vezes você se perguntou: por que comigo? Por que tudo parece tão difícil? Porque a luta nunca termina. O salmista também questionou. Ele diz: Tu que me fizeste ver muitos males e angústias, me darás ainda a vida e me tirarás dos abismos da terra. Ele reconhece que a vida trouxe dores, mas também declara que Deus o levantaria dos abismos. E talvez hoje você esteja vivendo o seu próprio abismo. Pode ser a dor de uma perda, a solidão de um coração partido, a insegurança de um futuro incerto, a exaustão de batalhas que parecem não ter fim. Mas escute, o mesmo Deus que ergueu o salmista dos abismos é o Deus que está te erguendo agora. Não desanime, porque nenhum abismo é profundo demais para a mão de Deus. Nenhuma noite é escura demais para a luz do Senhor. Nenhuma dor é grande demais para a cura do Altíssimo. Respira fundo nesse instante. Entrega o que está pesado. Deixa os ombros relaxarem. Sente o Espírito de Deus tocando a tua alma agora. Ele está levantando você de dentro dos abismos. Ele está devolvendo vida ao que parecia perdido. Ele está reacendendo a esperança que parecia morta. Não desanime, porque a mão que te sustenta nunca falhou. O salmista continua: Tu aumentarás a minha grandeza e de novo me consolarás. É como se ele dissesse: Senhor, eu já vi a tua fidelidade antes e sei que vou ver de novo. E essa é a mesma certeza que você pode carregar hoje. Pensa nos livramentos que já viveu. Pensa nos milagres que já aconteceram. Pensa em como tantas vezes você achou que não ia resistir, mas resistiu. Isso não foi sorte. Isso foi Deus. E se Ele já fez, Ele fará novamente. Não desanime, porque quem te levantou uma vez vai levantar de novo. Quem te consolou antes vai consolar outra vez. Quem te deu vida ontem vai renovar a vida hoje. Talvez você esteja ouvindo isso com lágrimas, lembrando de momentos em que o chão se abriu, mas ainda assim você se manteve de pé. Isso é a prova de que não foi você quem se sustentou, foi Deus. E se Ele já mostrou que é fiel, por que duvidar agora? O mesmo Deus que te guardou quando você nem sabia orar, é o Deus que está contigo neste exato momento. O mesmo Deus que te ergueu das quedas passadas, é o Deus que vai te erguer dessa luta também. Não desanime se essa palavra está reacendendo fé dentro de você. Escreve nos comentários: Eu confio na fidelidade de Deus. Esse ato simples, mas profético, vai declarar para o céu que você não desiste. E também vai inspirar outras pessoas que precisam dessa mesma certeza. E se você ainda não se inscreveu, aproveite este momento e se inscreva agora no canal. Aqui, todos os dias você vai receber palavras que fortalecem, orações que levantam e mensagens que lembram que você nunca está sozinho. Não desanime, porque a fidelidade de Deus ainda será cantada através da tua vida. O salmista entendia que a justiça e o consolo de Deus não eram eventos únicos, mas experiências contínuas. E você também pode experimentar isso repetidas vezes. Não importa quantas vezes a dor volte, quantas vezes a angústia bata na porta, quantas vezes a fraqueza te visite, a cada vez, Deus vai estar lá. Não desanime, porque o socorro do Senhor não tem prazo de validade. Não desanime, porque a graça dele não se esgota. Não desanime, porque a fidelidade do céu é renovada todas as manhãs. E hoje, essa fidelidade está alcançando você. Deixa o coração descansar, deixa a alma respirar
Deixa a fé se levantar, porque o Senhor ainda é e sempre será o teu socorro. Não desanime, porque a tua vida ainda será música nas mãos de Deus. O salmista declara no Salmo 71: Também eu te louvarei com o saltério, celebrando a tua verdade, ó meu Deus. Cantar-te-ei salmos com a harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te cantar, assim como a minha alma que tu remiste. Percebe? Ele olha para o futuro e vê canções brotando da sua dor. Ele enxerga a adoração nascendo daquilo que um dia foi lamento. Ele entende que a alma, remida por Deus, não termina em silêncio, mas em celebração. E talvez hoje você esteja vivendo um tempo em que a música se calou dentro de você. O sorriso se apagou. A esperança se calou. A voz da oração parece fraca. Mas Deus está dizendo: eu vou devolver a tua canção. Não desanime. Porque o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quantas vezes você pensou: não consigo mais cantar, não tenho mais motivo para louvar. Mas o louvor não nasce das circunstâncias, ele nasce da presença. O louvor não depende de como está a sua vida, mas de quem é o teu Deus. E ele não mudou. Ele continua sendo fiel, justo, santo, digno de adoração. Por isso, mesmo em meio às lágrimas, você pode levantar um cântico. Mesmo em meio ao peso, você pode declarar: Senhor, tu ainda és bom. Porque quando você louva, não importa o que sente, você abre espaço para que o céu invada a terra. Não desanime. Ainda há uma música dentro de você. Agora, respira fundo. Fecha os olhos por um instante. Imagina o teu coração como um instrumento nas mãos de Deus. Cada batida é um acorde. Cada suspiro é uma nota. Cada lágrima é transformada em melodia. E Ele mesmo começa a reger essa canção. Você não percebe? A esperança que estava apagada começa a se reacender. O silêncio pesado começa a se transformar em gratidão. O vazio começa a dar lugar a uma presença real. Isso é Deus, devolvendo música para a tua alma. Não desanime, porque a tua vida ainda será uma canção de esperança. O salmista diz: Também a minha língua falará da tua justiça todo o dia, pois estão confundidos e envergonhados aqueles que procuram o meu mal. Isso significa que até os teus inimigos vão ver a tua vitória. Até aqueles que duvidaram vão presenciar a fidelidade de Deus se manifestando em você. E talvez você se pergunte: mas como? Eu não tenho forças. Exatamente por isso. Para que fique claro que não foi você, foi Deus. Para que todos reconheçam que a tua vida não é sustentada por circunstâncias, mas pelo braço do Todo-Poderoso. Não desanime, ainda haverá canções em tua boca. Quantos já olharam para você e pensaram que não teria saída? Quantos já julgaram que você não ia se levantar de novo? Quantos já disseram que a tua história terminou? Mas eles verão. Eles vão ouvir a canção que Deus colocará em seus lábios. Eles assistirão ao testemunho que nascerá da tua vida. E quando isso acontecer, não será apenas sobre você, mas sobre quem é o teu Deus. Não desanime. Se essa palavra está devolvendo esperança ao teu coração, escreve nos comentários: minha vida ainda será uma canção. Esse ato profético vai marcar não só o teu coração, mas também a vida de quem ler. E se você ainda não faz parte desta família de oração, se inscreva agora no canal. Aqui você será fortalecido todos os dias pela palavra, pela oração e pela presença de Deus. Não desanime. Porque mesmo quando o silêncio parece dominar, o Senhor está afinando a tua alma para um novo cântico. Fecha os olhos mais uma vez. Respira fundo. Deixa o Espírito Santo soprar sobre você agora. Como quem sopra sobre brasas que pareciam apagadas. Sente como a chama reacende. Sente como a voz interior começa a se levantar.
Sente como a vida começa a fluir novamente. Essa é a canção de Deus em você. E ninguém poderá calar essa melodia. Não desanime. Deus ainda é o teu socorro. Não desanime. Porque cada vez que você pensou que era o fim, Deus estava preparando um novo começo. O Salmo 71 não é apenas uma oração de socorro, mas um testemunho de sobrevivência. É a voz de alguém que atravessou tempestades e, ainda assim, pôde dizer: Tu, que me fizeste ver muitos males e angústias, me darás ainda a vida e me tirarás dos abismos da terra. Você percebe a força dessa declaração? Ele reconhece que passou por dores profundas, mas não parou nelas. Ele não esconde que viu males e angústias, mas afirma com convicção: Deus ainda vai me levantar. E é exatamente isso que o Senhor está dizendo a você hoje. Não desanime. O que você viveu não é a última palavra. O que te feriu não define o fim da tua história. O que te machucou não é maior do que a promessa de Deus. Não desanime, porque ainda há vida depois da dor. Talvez você esteja lembrando agora de momentos em que o coração quase desmoronou. Dias em que parecia não haver mais chão. Noites em que o travesseiro foi encharcado de lágrimas. E você sobreviveu. Você não sabe nem explicar como, mas está aqui. Isso é prova de que Deus estava lá, mesmo quando você não conseguia sentir. Não desanime, porque se Ele te sustentou até aqui, Ele vai te sustentar até o fim. O salmista sabia que os abismos não são o fim. Ele sabia que Deus tem poder de tirar do pó, de levantar do lodo, de restaurar o que parecia morto. E você também precisa guardar isso no coração. O teu abismo não é o último capítulo. Agora, fecha os olhos por um instante, respira fundo. Sente como o Senhor está alcançando as áreas que estavam enterradas dentro de você. Ele está devolvendo vida. Ele está devolvendo esperança. Ele está devolvendo forças. Não desanime, porque o mesmo Deus que já ressuscitou histórias vai ressuscitar a tua também. Talvez você ache que perdeu tempo. Talvez sinta que desperdiçou anos. Talvez o inimigo tenha soprado que é tarde demais, mas a voz de Deus está dizendo: Eu vou restaurar o que se perdeu. Eu vou fazer florescer de novo. Eu vou mostrar que ainda há futuro para você. Não desanime. O que parecia perdido ainda pode ser reconstruído. E sabe o que é mais lindo? O salmista, mesmo em meio a tantas dores, termina esta parte declarando que a sua vida seria usada como testemunho. Tu aumentarás a minha grandeza e de novo me consolarás. Ele entendia que Deus não apenas iria levantá-lo, mas iria restaurar, ampliar e engrandecer. E você também pode acreditar nisso hoje. O que Deus vai fazer na sua vida não será apenas um recomeço, mas uma restauração completa. Ele vai transformar dor em consolo, fraqueza em força, desespero em esperança. Não desanime. Se essa palavra está renovando o teu coração, escreve nos comentários: Deus vai restaurar a minha vida. Essa frase é um ato de fé. É como plantar uma semente no solo do Espírito, declarando que você crê mesmo antes de ver. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora. Aqui todos os dias a presença de Deus vai te lembrar que a esperança nunca acaba e que a fé sempre encontra consolo no Senhor. Não desanime, a tua restauração já começou. Agora, deixa o Espírito Santo tocar o fundo da tua alma. Sente Ele recolhendo as tuas lágrimas. Sente Ele trocando a angústia por paz. Sente Ele enchendo o vazio com presença. Não desanime, porque o consolo de Deus não é momentâneo, é eterno. E a tua vida ainda vai provar que Ele é fiel. Não desanime, porque quem te sustenta é maior do que tudo o que se levanta contra você. O salmista no Salmo 71 declarou:
Tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em Ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. O meu louvor será para Ti constantemente. Essa palavra atravessa gerações. O salmista olha para trás e percebe que Deus esteve presente desde o primeiro respiro. Ele reconhece que o Senhor foi socorro no passado, é socorro no presente e será socorro até o fim. E você também pode olhar para a sua história e perceber que houve mãos invisíveis te guardando. Situações que poderiam ter terminado em tragédia, mas não terminaram. Momentos em que você não teria resistido, mas resistiu. Caminhos que pareciam sem saída, mas uma porta se abriu. Isso não foi sorte. Isso foi cuidado. Isso foi propósito. Isso foi Deus. Não desanime. Porque se Ele cuidou de você até agora, Ele vai continuar cuidando até o fim. Quantas vezes você duvidou da sua própria força? Quantas vezes pensou que não conseguiria atravessar? Quantas vezes acreditou que não haveria um amanhã? Mas você está aqui. Você sobreviveu. Você venceu. E se você chegou até aqui, é porque o céu decretou. A tua história não terminou. Não desanime. Ainda existe promessa sobre a tua vida. Respira fundo agora. Deixa a mente se aquietar. Entrega nas mãos de Deus aquilo que te atormenta. Ele é capaz de segurar o que você não consegue. Ele é capaz de sustentar o que você não aguenta. Ele é capaz de carregar o que você não suporta mais. Não desanime. Porque a tua confiança não está em homens, nem em circunstâncias, mas no Deus que nunca falha. O salmista também disse: seja a minha boca cheia do teu louvor e da tua glória continuamente. Isso significa que a adoração não pode ser ocasional, mas constante. E aqui está outro segredo. Enquanto você mantém o louvor nos lábios, a vitória se aproxima. O inimigo não resiste a uma alma que escolhe adorar em meio à dor. Talvez você pense, mas eu não tenho forças para louvar. É justamente aí que o louvor se torna ainda mais poderoso. Quando a voz sai fraca, mas ainda assim declara que Deus é bom. Quando as lágrimas escorrem, mas os lábios ainda dizem: eu confio no Senhor. Esse é o tipo de louvor que muda atmosferas, que rompe cadeias, que traz resposta. Não desanime. Ainda há louvor em você. Talvez você se sinta pequeno, demais, incapaz demais, fraco demais. Mas lembra, não é sobre você, é sobre Deus. O salmista não confiava em si mesmo, mas no Senhor que sempre esteve presente. E é exatamente isso que você precisa fazer agora. Tirar os olhos das tuas limitações e colocar os olhos na fidelidade de Deus. Não desanime, porque quando você se vê fraco, Deus se mostra forte. Se essa mensagem está reacendendo algo dentro de você, escreva nos comentários: o Senhor é a minha confiança. Esse ato de fé vai selar no teu coração a certeza de que você não depende das circunstâncias, mas de um Deus eterno. E se você ainda não se inscreveu, aproveita este momento e se inscreva agora no canal. Todos os dias uma palavra de vida vai fortalecer você e lembrar que a esperança nunca se apaga. Não desanime, porque a confiança que você deposita em Deus nunca será frustrada. Agora, feche os olhos novamente. Sente a presença que te envolve. Sente o amor que te cobre. Sente a paz que invade até os lugares mais escondidos da tua alma. Isso é Deus reafirmando: eu sou o teu socorro. Não desanime. A tua vida está segura nas mãos dele.